Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos nessa noite, virtualmente ainda, para celebrar o nome do Senhor. Lembrando que hoje é terceiro domingo do mês. Terceiro domingo do mês, a Igreja da Quadrangular comemora o dia de missões. Lembrando que todos nós, eu e você, somos missionários, onde quer que você esteja, aí na sua casa, nesses dias de pandemia, de dias difíceis, está na hora da gente colocar nosso ministério em prática, de falar do Senhor, seja pessoalmente, com quem você tem contato, ou você pode ser um missionário abençoando as pessoas através de uma mensagem. Pega aí seu celular, passa aí uma mensagenzinha para o irmão, para a irmã, às vezes faz uma diferença. No domingo outro passado, nós estivemos entregando a ceia para os irmãos e às vezes a gente vai achando que vai ser rápido e a gente sente como as pessoas elas estão carentes, a gente não entra, algumas casas as pessoas insistem para entrar, a gente acaba entrando devido à carência das pessoas, elas querem conversar, elas querem ouvir alguma coisa, eu e a Adri estivemos, a gente vai necessitar das pessoas de querer conversar, só querem um ouvido emprestado, mas você não pode fazer isso. Pega aí seu celular, faça um WhatsApp, faz uma mensagem, liga para alguém, surpreenda alguém, talvez, porque a gente passa para o irmão, passa para a irmã, passa para os amigos mais próximos, passa para alguém diferente, a pessoa vai ficar surpresa, vai ficar feliz de receber uma mensagem, um bom dia, um Deus te abençoe, Seja um missionário fazendo isso também, que a gente possa celebrar Deus nessa noite com alegria, cumprindo o ID do Senhor, não importa onde nós estivermos, que a gente possa a gente possa levar o Evangelho, levar a doce palavra do Senhor que traz conforto nesses dias difíceis, amém? Que o Senhor encontre em mim, encontre em você, verdadeiros adoradores que adorem o Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Te louvamos, Senhor, nesta noite. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Possas achar
conosco em todo tempo, amém? As palavras de Deus diz que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Declare isso nessa noite na sua casa, não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas declare isso nessa noite, que você confia nesse Deus e você não vai se separar, amém? Vamos cantar com alegria. Então nós precisamos do Senhor em todo tempo. Então que em todo tempo você possa louvar a Ele, que Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, né? Não perca isso, né, nunca no seu coração, na sua vida, que Ele é o único que é digno de receber louvor, amém? Faça do seu louvor a sua arma de vitória nesta noite, amém? Jesus, Cordeiro
honra seja a esse Deus, amém? Declare isso nesta noite. Segue, Senhor, o nosso louvor nesta noite. Oh, uma alegria no nosso coração, Deus. Nós declaramos que Tu és santo, Tu és digno de receber a honra e a glória. Aleluia. Poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos, tribos e línguas, curvem-se ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos, tribos e línguas, curvem-se ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Reinará em toda a terra, declare. Reinará em toda a terra, cantai ao eterno Deus, pois sua palavra é para sempre. Cantai ao eterno Deus, toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Reinará em toda a terra, reinará em toda a terra. Cantai ao eterno Deus, pois sua palavra é para sempre. Cantai ao eterno Deus, reinará em toda a terra. Cantai ao eterno Deus, pois sua palavra é para sempre. Cantai ao eterno Deus, reinará em toda a terra. Cantai ao eterno Deus, pois sua palavra é para sempre. Cantai ao eterno Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, te exaltamos, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, paz seja com todos. Eu me dirijo a você nesse dia, neste momento, com a certeza num Deus Todo-Poderoso que está perto de você, te ajudando, cuidando, te protegendo e te capacitando para enfrentar esses dias tão difíceis que nós temos experimentado. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto sagrado que está no livro de Isaías, no seu capítulo 41, no versículo 8, 9 e 10. Na versão que eu estou lendo, tem as seguintes dizeres: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse texto de Isaías foi escrito num momento em que Isaías tinha a consciência plena que no futuro bem próximo o povo de Israel lamentavelmente seria levado em cativo através de uma investida, de uma operação militar realizada pelo Império Babilônico. Isaías sabia que nos próximos dias ou as gerações futuras elas não teriam dias fáceis ou dias benignos ou dias favoráveis. Na verdade, dias difíceis estavam predestinados ou profetizados para o povo de Israel. Num ambiente de consciência, de dor bem próximo, no futuro próximo, o Senhor então traz essa revelação para Isaías. E esse texto sagrado tem contribuído de maneira poderosa durante a história para fortalecer, para ajudar o povo de Deus a enfrentar tempos difíceis. Todos nós temos hoje, depois de mais de 6 meses, consciência que estamos enfrentando tempos difíceis. Eu confesso a vocês que eu também, quando começou o período de pandemia em que tomadas de decisões afetou a vida da nossa sociedade e de tabela afetou a igreja, eu fiquei um pouco apreensivo. Fiquei apreensivo porque agora nós não sabíamos como é que seria o pastoreio, como é que nós íamos continuar a servir, a prestar as nossas atividades ministeriais para a nossa igreja, e não somente para a nossa igreja local no Jardim Olinda, mas também como é que ia funcionar a questão da administração das outras comunidades no qual eu tenho a condição de bispo. Ainda tinha a questão das missões nacionais, estaduais e também alguns impactos nas missões internacionais. Eu fiquei um pouco, mesmo sendo uma pessoa de muita ousadia, marcado por muita confiança, eu fiquei um pouco apreensivo. Alguns questionamentos encheram o meu coração. Apesar das pessoas próximas não terem percebido, eu fiquei um pouco apreensivo. E eu conversei com poucos líderes sobre isso e os líderes mais próximos que compartilharam comigo e estavam vivenciando a minha realidade, estavam vivendo realidades parecidas, também mostraram muita preocupação e outros muito mais do que a minha. Então, diante de uma situação como essa, a primeira coisa que o Senhor me pôs no coração é que Ele é o pastor supremo da igreja. Na verdade, mesmo que nós sejamos nomeados para nossas denominações como pastores titulares, o Senhor é o verdadeiro pastor da sua igreja e nós apenas somos pastores, nesse caso, auxiliares. Segunda coisa que eu aprendi é que Deus é um Deus de novo. Nos ensinou em pouco tempo que nós temos em Deus a capacidade de sermos reinventados. Nós somos homens capazes no Senhor de vivermos novas realidades, enfrentarmos os desafios que são a nós proposto, porque quando um desafio chega até nós já somos homens incapazes, treinados pelo Senhor, mesmo sem saber que nós já estávamos passando por um processo de pedagogia divina para enfrentar este tempo. O livro de Isaías no 41 era um tipo de receita, né, para enfrentar dias difíceis. E o que eu quero compartilhar com vocês para estes momentos, principalmente para nossa comunidades na cidade de São Paulo e também na comunidade do Rio de Janeiro. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, que eu creio que é para todos nós, é que quando os tempos são difíceis,
nós temos que aprender que circunstâncias adversas, tempos difíceis, quando as coisas são desmontadas, quando aquilo que nós tínhamos agendado, ou aquilo que nós tínhamos programado, elas não têm possibilidade de serem executadas. Nós temos que tirar da nossa vida, temos que tirar do nosso meio, ou não permitir que nos domine, é o medo. A primeira coisa que Deus disse para o povo dele: não temas. Por quê? Porque o medo, ele tem a capacidade de nos neutralizar. O medo tem a capacidade de nos diminuir. A palavra de Deus disse que a primeira coisa que o pecado trouxe sobre a pessoa de Adão e sobre a pessoa de Eva foi o medo. O Senhor perguntou a ele: onde você está? Ele disse: eu ouvi o Senhor e me escondi. Por que ele estava se escondendo? Porque ele estava com medo. O medo tem o poder de fazer com que a gente desapareça, que a gente não coloca para fora a nossa, como diz no mundo secular, nossa cara. A gente se esconde, a gente procura um refúgio, simplesmente porque o medo tem o poder de tirar de nós a força, tem o poder de nos neutralizar. A primeira coisa que Deus disse para Isaías é falar para o povo: não temas. Hoje eu quero, em nome de Jesus, atravessar todos estes mais de 2.300 anos, quando esta palavra foi proferida, e dizer a você que está me ouvindo: não temas. Não temas, porque o Senhor está conosco. Esta foi a segunda garantia que Deus deu para o povo quando o tempo é difícil. Quando os tempos são difíceis, nós temos que viver a nossa vida na presença dele. Ele disse: não temas, porque eu estou contigo. Saber que Deus está conosco é uma maneira tranquila de vivermos. Por quê? Porque quando nós temos a consciência que Deus está conosco, nós então temos a garantia que Ele vai cuidar de nós. A maneira como hoje você pode ter a garantia que o Senhor está com você é primeiramente vivendo o privilégio de ter a sua palavra. Porque na época de Isaías, na época dos apóstolos e até mesmo até um pouco tempo atrás, a palavra de Deus não estava disponível para a sociedade, para as pessoas, para nós homens comuns, como está hoje. Hoje a palavra de Deus está aqui, disponível. E quando nós procuramos ler a palavra de Deus, nós então temos garantias. Ela nos vivifica, ela nos fortalece. E nós temos a garantia então que o Senhor está próximo, está bem perto. E no nosso caso, o Senhor está dentro de nós através da gloriosa presença do Espírito Santo. Então, além de não temer, nós temos que ter a vida nossa na presença do Senhor. Nós temos que transformar aquilo que é comum, a nossa vida diária, em realidades, ou temos a consciência que Deus, Ele está conosco a todos os instantes. Deus não é um ser que está desvinculado das nossas realidades mais triviais. Então, quando nós descansamos, o Senhor está conosco. Quando nós nos colocamos de pé, quando nós levantamos e nos preparamos para trabalhar, para desenvolver atividades domésticas, ou enfim, cumprir compromissos acadêmicos, quando nós fazemos todas as coisas, o Senhor está conosco. Então, Deus, Ele não tira licença, ou Ele afasta de nós. O Senhor está em todos os lugares, e Ele está agora, neste momento próximo, e creio, dos muitos que eu estou alcançando, Ele está próximo de você, está dentro de você. Em tempos difíceis, nós temos que entender que temos um Deus que nos ajuda.
A palavra de Deus disse que as pessoas a quem o Senhor estava oferecendo estas garantias não eram pessoas comuns. A palavra de Deus disse que eram pessoas que foram chamadas de todos os extremos da terra. Eram pessoas que tinham um compromisso que foi fundamentado, foi iniciado na pessoa de Abraão. E Abraão não foi denominado, não foi caracterizado pelo Senhor como um grande profeta, ou até mesmo um grande servo, ou até mesmo um grande homem de Deus. Deus olhou para Abraão e o classificou como o seu amigo. Eu não sei quantas pessoas que estão me ouvindo agora que poderia, ter a certeza que tem um amigo, que tem uma amiga. Nós somos uma sociedade cercada de pessoas. Nós hoje temos algumas dezenas, de acordo com a popularidade, algumas centenas, e de acordo com o investimento, algumas milhares de seguidores. Mas a pergunta que você tem que responder para você mesma, para você mesmo é: quem é o seu amigo? Quem que é a sua amiga? Quem é que você agora poderia, se houver alguma necessidade, fazer uma conexão com essa pessoa? Poder abrir o seu coração. Eu estou hoje ministrando esta palavra no mês de setembro. O mês de setembro, a exemplo de outros meses, é conhecido como Setembro Amarelo, onde as pessoas têm as suas mentes voltadas para a questão do suicídio. Suicídio nada mais é, de maneira bem simples, uma decisão que a pessoa toma de não viver mais aqui na Terra. É quando a própria pessoa tira a sua vida. É quando a pessoa olha para a direita, para a esquerda, olha para o seu passado, olha para o seu futuro, concentra a sua atenção no seu presente e ele desiste de viver. Ele está cercado de pessoas. Muitas pessoas que suicidam não são pessoas que vivem isoladas, sozinhas, em casa. Não, alguns suicidas, eles têm pai, têm mãe, têm amigos, vão na escola. Tanto que uma pessoa, quando suicida, as pessoas ficam assim, até mesmo perplexa, porque não acreditavam que aquela pessoa estaria meditando, ou estava programando, ou estava maquinando tirar sua própria vida. Algumas pessoas famosas que tiraram a sua própria vida, lamentavelmente, a última foto ou a última imagem que foi postada nas redes sociais, algumas eram de sorriso. Então é uma coisa muito louca esta questão, porque infelizmente nós somos cercados de pessoas, mas lamentavelmente nós não temos coragem de abrir o nosso próprio coração para estas vidas. A palavra de Deus disse que o Senhor nos garantiu que em tempos difíceis nós não podemos desistir de viver, porque Ele nos ajuda, porque Ele é o nosso amigo. Ele está nesse momento disposto a manter você em condição de atravessar esse tempo mais difícil, porque Ele nos ajuda, porque primeiramente Ele nos garantiu que Ele nos escolheu. Preste bem atenção, você não é uma pessoa que está nesse mundo de forma aleatória, você não é fruto de uma experiência de falência que foi realizada pelo seu pai ou pela sua mãe. Algumas pessoas podem ter vindo a este mundo através de uma experiência extraconjugal. Pasme, você pode ter vindo a este mundo através até mesmo de uma experiência de um ato de prostituição. Você pode ter vindo a este mundo dentro de uma realidade quando você veio a este mundo por causa das condições, por causa das realidades financeiras, até mesmo questões sociais, tentaram te abortar, mas você chegou até aqui. Você chegou até aqui porque, primeiramente, você é alvo do amor de Deus. Não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi essas pessoas que permitiram que você viesse. Havia toda uma gestão, havia toda uma intervenção de Deus para que você viesse e que você viesse nesta geração. Você é fruto do amor de Deus.
Os seus pais foram instrumentos humanos para trazer você à terra. E Deus, ele trouxe você porque ele te ama. Mais do que isso, ele diz: eu te escolhi. É poderoso isso. Você é resultado não de simplesmente estar aqui por obrigação. Quando um homem, uma mulher tem um filho natural, automaticamente ele o recebe e sustenta e faz com que ele cresça, faz com que ele se eduque e espere que ele depois desenvolva a sua própria vida. É um processo natural. Não estou dizendo que ter filho é uma obrigação, é um privilégio, é uma oportunidade divina de reproduzir ou trazer à terra um semelhante como nós mesmos. Mas quando Deus olha para nós, ele fala: eu te escolhi. Ou seja, é fruto da escolha dele, do querer dele, do sentimento dele, do amor dele, do coração dele. E quando ele olha para aqueles que são escolhidos, ele automaticamente se prontifica em ajudar. Ele diz: eu te ajudo. Hoje Deus está dizendo para você: eu te ajudo. Eu estou com você agora. Eu vou te ajudar. Mas ele tem que respeitar a sua vontade, respeitar o seu querer, respeitar as suas próprias decisões. Isaías disse que, além de dissipar o medo, além de garantir a sua presença, além de não somente garantir a sua presença, ele garante que vai nos ajudar. A palavra de Deus disse que quando o tempo está difícil, nós temos que ter a nossa memória os livramentos do Senhor para a nossa vida. O livro disse que ele nos sustenta, nos mantém com a sua destra fiel. No livro sagrado, a primeira vez que esta expressão destra foi mencionada foi no livro de Êxodo, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e os inimigos foram destruídos. E quando o inimigo foi destruído, a palavra de Deus diz então que uma mulher que era a irmã mais velha de Moisés, Miriam, ela então chamou para si um momento de louvor e adoração e ela fez um dos primeiros cânticos de livramento. O primeiro cântico de livramento, entre outras declarações de verdade, ele disse: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Então aquele disse no livro de Êxodo e também repetido depois do livro de Isaías, que a destra fiel do Senhor vai estar conosco nos tempos difíceis. Então nós temos que lembrar, eu quero que o Espírito Santo agora, de maneira poderosa, de maneira gloriosa, de maneira sobrenatural, venha sobre a sua vida neste momento e dê a você condições de trazer à sua própria memória as intervenções de Deus na sua vida. E a oração do profeta: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, seja uma realidade para você. Porque se você lembrar que Deus é com você no seu passado, ou melhor, porque preste atenção no que eu disse. Se Deus é com você no seu passado, porque o passado é para você, para Deus ele é o agora, Deus ele é o Deus que viveu ou está na sua vida no passado, no presente e no futuro. Deus ele é, então Deus ele não opera num tempo da sua vida, Deus opera no todo o tempo na sua vida. Então ele garante que ele garante a mim, garante a você que a destra dele está disponível. Em tempo difícil nós temos que recordar, trazer à memória que o Senhor nos deu livramento. E com isso nós temos a última garantia, que nós teremos esperança no futuro. Por quê? Porque ao contrário de Deus, que Deus é, nós estamos condicionados a tempo, passado, presente e futuro. Mas por que eu e você temos que trazer à memória os livramentos do passado? Porque vai nos fortalecer, vai nos tirar desta cama agora,
vai nos tirar dessa escravatura, vai nos tirar desse medo, dessa covardia, vai tirar de nós desse negativismo, vai tirar de nós todas essas realidades e, acima de tudo, vai nos colocar em condições de se pôr de pé no presente, na certeza que vamos avançar amanhã, que é segunda-feira, porque hoje eu ministro num domingo, na segunda-feira, que para mim e para você é futuro, mas ele já está lá na segunda-feira, ele estará na terça-feira, ele estará na quarta-feira, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, quando ele disse que está comigo todo dia, então segunda-feira é um outro dia para mim, mas é um dia para ele. Terça-feira será outro dia para mim, mas não será o mesmo dia para ele, porque ele é um Deus presente, é um Deus que é fiel, é um Deus que tem palavra, é um Deus que não muda, e é por isso que quando eu olho para aquilo que os homens chamam de passado, e quando eu olho para esse livro sagrado, que não é um livro de história, mas é um livro de testemunhos, onde ensina para mim, ensina para você que ele é, eu tenho certeza que teremos um novo livro, que é o livro da vida, no qual ele será para mim, mas ele continuará sendo, ele continua para toda a eternidade. Eu termino esta palavra dizendo, o Senhor nos escolheu. Eu termino esta palavra dizendo, ele está conosco. Eu termino esta palavra dizendo, ele nos fortalece. Ele é a resposta para a sua vida. Se ele é a resposta na pessoa bendita de Jesus Cristo, se ele é a resposta para a sua vida através do seu amor revelado na cruz de Cristo, se ele é a resposta para a sua vida, então todas as nuances, todas as suas realidades, todas as suas necessidades que estão vinculadas à sua existência vai ser suprida. Então ele manifestará como Jeová Rafá, o Deus que cura, se alguma área da sua vida estiver doente. Ele será aquele que vai suprir as suas necessidades, se houver necessidades de ser suprida. Ele será a sua paz. Ele será, acima de tudo, a sua salvação e a garantia de vida eterna. Diante disso, eu quero trazer algumas propostas para você. Em nome de Jesus Cristo, levante agora. Se coloque de pé na presença do Senhor. Rompa com todo medo. Rompa com toda covardia. Não se entregue às mensagens de caos, demoníacas, de fracassos que estão bombardeando a nossa sociedade, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Deus tem uma nova história para ser escrita na sua vida, e permita que através das tintas do Calvário, do sangue do Cordeiro e a derramar poderoso do Espírito Santo, você começa uma nova história. Então se renove, porque o Deus que olha para você como amigo, o Deus que te considera amiga, ele está ao seu lado agora para te ajudar, te fortalecer e sustentar com a sua destra fiel. Bem, esta é a nossa palavra. Espero que o Espírito Santo conclua esta palavra que foi liberada no seu coração e mude a sua história no nome de Jesus. Nos preparemos para nós orarmos pelas famílias e oremos também por nós mesmos. Deus abençoe. Aleluia. Vamos declarar nessa noite que perto do Senhor é o lugar onde nós queremos estar, porque nós aprendemos mais dele. Sem ele nós nada somos, precisamos de ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Perto de ti eu quero estar.
Nós vamos agora fazer as nossas orações, lembrando a vocês que hoje é o terceiro domingo do mês. E no terceiro domingo do mês, a atenção da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e em todos os lugares onde tem uma porta da denominação quadrangular no mundo, a atenção é voltada para a questão missionária. E nesses dias tão difíceis, eu queria pedir que você desse a sua maior contribuição. A sua contribuição no dia de hoje é a oração. Oração pelas pessoas que já foram para os campos missionários. Quero que você peça a Deus em oração a favor das pessoas que precisam de uma intervenção dos céus para suprimento espiritual principalmente e também suprimento material. Além disso, eu quero pedir que nós oremos pelas portas que Deus tem aberto. O apóstolo Paulo disse que nós temos que redimir o tempo. Portas têm sido abertas para que o evangelho seja pregado, mas lamentavelmente nós não temos condições hoje de passar por estas portas, porque o instrumento ou a doação mais importante, que é pessoas para ir, ainda está faltando. Então, quando nós estivermos orando, ore pelo campo missionário. Eu quero trazer em oração também no dia de hoje pelas nossas famílias e para a área financeira. Depois da doença, o segundo maior problema tem sido a fome no mundo. E na nossa nação, mesmo sendo um celeiro de alimento, nós temos milhares, já chegamos à casa de milhões de pessoas que estão precisando de alimento. E eu quero também pedir a Deus para abençoar todos os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Olinda, abençoar a cidade de São Paulo e também Deus possa abençoar os nossos irmãos de todo o Brasil e do Rio de Janeiro, onde nós temos trabalhado. Vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus que está conosco agora, que prometeu que não somente estaria, mas também nos daria sustentação e ajuda. Levantamos a nossa voz agora em oração na sua presença, no seu trono de graça, para apresentar, Senhor, a obra missionária que está neste momento, precisando de uma intervenção dos céus. Oramos agora, Deus, pelos missionários que estão em vários lugares do mundo, pessoas, ó Deus, que largaram atendendo o seu chamado, o conforto, a segurança do ambiente do seu país para ir muitas vezes a culturas, até mesmo os ortis. Ó Deus, nós te pedimos neste momento que o Senhor abençoe poderosamente e venha trazer suprimento espiritual, uma renovação, ó Deus, do alto céus. Traga, Senhor, neste momento de maneira poderosa, que a alimentação venha trazer, ó Deus, conforto e, acima de tudo, esperança. Oramos agora, Deus, pelas pessoas que estão neste momento sendo capacitadas. Ajude, ó Pai, a serem perseverantes. Oramos, ó Deus, pelos recursos financeiros que estão sendo, ó Deus, levantados e estão sendo destinados única e exclusivamente à obra missionária. Traga, Senhor, uma multiplicação, traga, Senhor, uma ação do Senhor no coração das pessoas para levantar novos contribuintes. Ainda oramos hoje, Senhor, por todos os irmãos e irmãs das nossas comunidades aqui no Brasil. Os que estão doentes sejam curados agora no nome de Jesus. Os que estão, ó Deus, nos hospitais recebam uma intervenção dos céus e os seus corpos mortais sejam vivificados e sejam restaurados, livres de todas as doenças, do alto da cabeça à planta dos pés, haja cura neste momento. Oramos ainda, Senhor, pelas pessoas que foram vitimadas pelo Covid-19, que os seus próprios corpos, ó Deus, comecem a reagir. Ó Deus, receba a ação do Teu Espírito Santo e vida para que eles possam, ó Deus, de maneira poderosa e de maneira milagrosa, ó Deus, romper com a gestão, ó Deus, desse vírus sobre os seus corpos. Ainda oramos hoje, ó Deus, pelo pai de família, oramos por essa pessoa, ó Deus, que é responsável pela manutenção deste lar. Precisamos, ó Deus, que haja uma intervenção dos céus para que haja alimento, haja, ó Deus, condições financeiras.
Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Deus, e venha agora fazer uma multiplicação sobre o que essa pessoa tem na sua casa. Aquele que está desempregado consiga uma colocação profissional. Aquele que trabalhando, ó Deus, receba do Senhor condições, ó Deus do céu, sabedoria, força, inteligência para melhorar, Senhor, a sua conquista na área financeira. Oramos e abençoamos neste momento a vida financeira da Igreja do Evangelho Quadrangular no Jardim Olinda. Todos os homens, todas as mulheres, os jovens, os outros familiares, os agregados sejam poderosamente guardados e abençoados na vida financeira. Eu consagro o dízimo, consagro as ofertas, ó Deus, e eu peço sabedoria e multiplicação para os destinos. Seja abençoado, ó Deus, as reformas, as ampliações e as melhorias que nós estamos, ó Deus, realizando, ó Deus, naquele tempo de adoração. Abençoamos ainda, Senhor, o estado do Rio de Janeiro. Pedimos perdão pelos seus muitos pecados que são passíveis, ó Deus, de justiça e de juízo. Pelo alto céu, ó Pai, olhe para esse estado através do sangue derramado na cruz e tenha misericórdia, ó Deus, e abençoe. Abençoe o seu povo, abençoe as igrejas, ó Deus, da Sul Fluminense, da 452. Venha trazer alimentação, recurso, colocação profissional, traga novas empresas, novas propostas, ó Deus, para que as pessoas que estão desempregadas e têm condição e querem trabalhar, consigam, Senhor, uma condição honrosa para manter as suas famílias. Ainda em oração nós abençoamos esta nação. Seja abençoada do alto céu, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, dos homens que têm poder de leis. Pedimos a Deus que tenha misericórdia de pessoas que têm poder de governo. Pedimos a Deus que tenha misericórdia das pessoas que têm poder de religião, os líderes religiosos, os políticos, ó Deus, e os juízes. Tenha, Senhor, dos céus a sua intervenção e a sua graça no nome poderoso de Jesus. Oro neste momento, ó Deus, pedindo a salvação desta casa. Eu peço a Deus que a pessoa que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo opere neste coração e venha trazê-lo, Senhor, para a sua presença. Eu oro para aquele que andou na sua presença, mas como filho pródigo, está gastando o seu corpo, gastando a sua energia, a sua vida, Senhor, naquilo que tem destruído e principalmente pode lançá-lo ao inferno. Em nome de Jesus, resgate esta alma, Senhor. Traga consciência, arrependimento e salvação no poderoso nome do seu próprio Filho. Nós abençoamos agora, Senhor, as pessoas que nós alcançamos com as graças necessárias. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana de vitória, que o Espírito Santo do alto céu te fortaleça e te conduza ao triunfo e na sua vitória o nome de Jesus seja glorificado. Vamos agora receber a bênção apostólica.